Boa noite, estamos aqui ao vivo, iniciando uma nova etapa do nosso Allan Kardec, em função da Covid-19. Agora estamos aí iniciando esse formato na forma de palestras ou reflexões online. A gente está começando a trabalhar dessa forma, então se tiver algum probleminha aí, vocês, por favor, não levem em conta. A gente está aprendendo a trabalhar dessa forma. E espero que tudo dê certo. Só dar uma olhadinha aqui, aguardar mais uns minutinhos para a gente começar no horário que foi combinado. Ok, então aqui a Priscila já me informou que tá funcionando. Que bom, porque eu aqui pelo celular fiquei um pouquinho perdida. Mas aqui já tô vendo, aparece aqui pequenininho que a Priscila tá assistindo. Então, faltam 2 minutinhos. Daqui a pouco, então, a gente faz a prece inicial. E o tema que nós escolhemos hoje é a visão espírita. Vamos aguardar para fazer uma prece. A Marta está entrando também. Oi, Marta, boa noite. Esperamos que dê certo esse novo formato, primeira vez que a gente está fazendo. E, se Deus quiser, as outras meninas vão dar sequência aí nas outras semanas. E a gente vai fazendo aquele esquema de revezamento e vai dar tudo certo. O som tá ok? Vocês podem responder aí pelo site, ou então a Priscila me responde aqui pelo... tá ok. O som também, né, Priscila? O volume tá ok? Dá para ouvir tranquilo? Boa noite, Janaína. Janaína entrando também. E mais um minutinho a gente inicia com a nossa prece e vamos fazer a nossa reflexão da noite. A gente vai, planejou fazer mais ou menos uns 20 minutos. Vamos ver se o nosso planejamento dá certo aqui. Então vamos iniciando pedindo aos espíritos superiores, ao Mestre Jesus, inicialmente agradecendo por tantas oportunidades, por tantos ensinamentos, agradecendo por essa encarnação e pedindo auxílio ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, aos espíritos que nos auxiliem, que eles consigam continuar nos auxiliando e que nós possamos cada vez mais corresponder às expectativas dos nossos anjos de guarda, dos espíritos de luz que nos têm assessorado, que todos nós possamos ser abençoados. No nosso país, passando por tantas dificuldades, que Jesus nos proteja, nos ilumine. Vamos então falar sobre o tema que nós escolhemos hoje. Então, a gente escolheu a visão espírita das doenças. Como o espiritismo encara
o fato da gente ficar doente, o fato da gente estar tão exposto a várias. Então, esse tema é importante, principalmente nessa fase que nós estamos passando, né? Muitas pessoas se perguntam, mas o que está acontecendo? Por que isso? Será que isso é o fim do mundo? Então, a reflexão que eu trago hoje não é sobre a pandemia em si, o fato de muitas pessoas estarem adoecendo. A reflexão que eu trago é sobre as doenças no geral. E aí, nesse caso, a gente pode incluir não só as doenças, mas todas as dificuldades que nós temos na vida. Todos esses percalços, esses atropelos pelos quais nós passamos, né? E com certeza eles têm alguma utilidade, né? Deus não cria nada inútil. Então, com certeza as doenças, as dificuldades, as adversidades de toda a espécie, elas têm um sentido e têm um valor e têm uma finalidade. Eu inicio essa reflexão lendo uma frase que eu adaptei, dei uma simplificada, de Emmanuel, no livro Bênção de Paz. Então a frase diz assim: imperfeições, doenças e infortúnios, né? Então aqui está entrando todas aquelas dificuldades que a gente estava comentando. São como simples borrões ou manchas em nosso caderno de experiência educativa da existência transitória. Então ele está dizendo que são manchas no nosso caderno, então daí já dá uma ideia de aprendizado da nossa existência transitória, quer dizer, lembrando que a nossa vida é uma coisa muito passageira, nossa vida física atual, a fim de merecermos os títulos de herdeiros de Deus na vida eterna. Então, já dá a ideia de que nós vamos, então, no futuro, aí sim, numa vida eterna, colhermos os frutos, né, daquilo que estamos passando hoje. Apagaremos tais borrões ou as tais manchas com a borracha do nosso próprio sofrimento. Então, ele está dizendo que o nosso sofrimento, seja por doenças, infortúnios e imperfeições, como ele coloca no início, vão apagar justamente essas manchas, né? O nosso sofrimento é que vai conseguir fazer isso. Então, pensando um pouco melhor, muitas vezes as pessoas, quando uma chega para outra e cumprimenta, e às vezes até no ano novo, olha, desejo um ano novo de muita paz, que você tenha tudo de bom, e geralmente a pessoa complementa com muita saúde, né? Desejando realmente tudo de bom para aquela pessoa. Mas aí, com essa reflexão que a gente vai fazer agora, nós vamos ver que nem sempre a saúde perfeita, né, a ausência de doença, é o melhor para a pessoa. Porque, como a gente viu aqui nessa frase do Emmanuel, muitas vezes a doença é aquilo que vai justamente fazer a limpeza daquela imperfeição que nós tínhamos. Então a gente tem que lembrar que o nosso planeta e a nossa atual situação é um planeta de expiações e de provas. E isso significa, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o que significa um planeta de expiações e provas. Significa que aqui, nas nossas condições, né, considerando a nossa evolução, nós temos um corpo físico pesado, grosseiro e sujeito a doenças. É o que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente já por aí já vê que o fato de nós estarmos aqui
consequentemente a gente vai ter esse tipo de privação, esse tipo de problema. E lembrando, quando fala de provas e expiações, nós temos que lembrar então, mas o que seriam realmente essas provas e expiações? Então, relembrando, as provas, elas são testes e oportunidades concedidas pela bondade de Deus e têm o objetivo de que o indivíduo vença as suas más tendências para acelerar a sua evolução. Então é mais ou menos como um aluno que está estudando e de repente ele diz para o professor: professor, eu tenho condição de passar para o ano que vem, não preciso cursar junto com a turma, ficar aqui repetindo essas lições, eu tenho condição de pular um ano, eu tenho condição. E aí o professor fala: mas será mesmo? Então vou te fazer uma prova, vou pôr aqui e se você for bem, aí você vai. Então, da mesma forma, as provas, na maioria das vezes, é a própria pessoa que pede naquele planejamento reencarnatório para que ela consiga avançar mais rapidamente. Então, por exemplo, ela pode pedir provas de paciência, de tolerância, de amor, de fé, de perseverança, de disciplina, né? Então, muitas vezes as doenças podem até entrar nesse planejamento ou nesse pedido, né, de passar para o ano seguinte. E as expiações aí já é um pouquinho diferente. Nesse caso, são as dificuldades que são impostas a nós por Deus, né, para que nós possamos pagar alguma dívida, algum erro, algum problema que nós causamos a outras pessoas ou às vezes até a nós mesmos. Então são dificuldades impostas por Deus ou escolhidas pelo próprio Espírito, na tal da programação reencarnatória, para a expiação das faltas cometidas em outra existência, né? Então, mostrando aí justamente a justiça divina. E é por isso, então, que muitas vezes a gente vê alguém sofrendo, passando por dificuldades muito grandes, e a gente pensa assim: nossa, mas ele é uma pessoa tão boa, por que está passando por isso tudo, né? Então, muitas vezes alguma coisa ficou lá para trás. E aí, então, entre as provas e as expiações, a gente vê, então, que as provas, elas são voltadas para o futuro, para a melhoria. Então, o espírito projeta melhorar. E as expiações, elas são voltadas ao passado, quer dizer, são condições que foram provocadas pelo próprio espírito, pela própria pessoa no passado, e agora então ele tem que recuperar aquele problema ou pagar aquela dívida, né? Saldar aquele débito, né? Com a justiça divina. Mas na verdade, quando a gente está passando por algum problema, seja de doença ou de qualquer outra coisa, não vale a pena a gente ficar se perguntando: será que é prova isso? Será que é expiação? Será que eu pedi? Por quê? Será que eu estou pagando alguma coisa? Para quem? Na verdade, se é uma prova ou se é uma expiação, no futuro, né, quando a gente chegar lá no mundo espiritual, com certeza nós vamos ter essas respostas, mas o resultado das duas coisas é o mesmo, é o nosso progresso. Então não importa se a origem daquele nosso problema, no caso da doença que eu estou falando aqui, é uma prova ou é uma expiação, o que importa é que a gente tem que passar por isso para melhorar, né? E aí, continuando na reflexão, a gente tem que pensar então que a doença, ela pode ter uma causa na vida presente ou numa vida passada. Muitas vezes, principalmente as pessoas da doutrina espírita, se referem muito às vidas passadas, e é verdade, né? Na verdade, existências passadas, né? Porque vida é uma só. Mas, às vezes, as doenças têm causas na existência atual.
por algum tipo de desregramento que a pessoa provocou no seu organismo, por excesso de bebida, excesso de alimentos ou excesso de remédios ou drogas, enfim, e aquilo causa um dano no seu organismo físico. Então, muitas vezes, a pessoa fica aí imaginando qual que foi a causa e tal, mas muitas vezes é ali, é agora, é o ano passado, enfim, é a vida presente. Mas, se a gente pensar em termos de reencarnação, né, dentro da doutrina espírita, nós vamos ver que muitas doenças às vezes acontecem sem uma explicação, né? Como eu acabei de comentar, sem que a pessoa tenha tido nenhum tipo de excesso, né? Como a gente já comentou. Ou às vezes a pessoa já nasce com algum problema sério de saúde. Ou então pessoas que morrem muito cedo, às vezes até crianças, né, que desencarnam muito cedo. E aí muitas vezes a gente fica pensando, mas por que isso, né? Por que essa pessoa está passando por isso? E aí nós temos que lembrar que todo efeito tem uma causa. E se tudo é determinado por Deus e Deus é a justiça suprema, então tudo tem uma causa e essa causa é justa, né? Então ninguém passa por dificuldades ou porque não tem motivo nenhum, né? Tudo tem uma explicação e considerando a bondade de Deus e a justiça de Deus, é uma explicação justa, merecida. Lá no livro O Céu e o Inferno, Kardec fala a seguinte frase assim, uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e se desfazer de todo o mal que traz em si. Então, dizendo que realmente, se não for nessa, em outras existências, a gente tem que realmente acertar essas contas com a justiça divina. E aí, Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele apresenta as explicações, né, de como que isso acontece. Como é que a doença passa de uma encarnação para outra. Ele fala assim, a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Quer dizer, através do perispírito é que a doença chega, né? Na hora da formação do nosso corpo, né? Ainda durante a gestação, né? Enquanto estávamos em formação. E ele continua, tendo a pessoa agido erradamente, o corpo espiritual fica marcado com desequilíbrios, predispondo o organismo físico a determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Então, geralmente, a doença que a pessoa tem relação com aquilo que aconteceu na vida anterior, né? Então, o órgão é o mesmo, né? O órgão que foi lesionado naquela encarnação ou que a pessoa causou num terceiro uma lesão, é o mesmo órgão, então, que a pessoa vai ter problema. E aí ele continua, antes da reencarnação, nós mesmos, com responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis do nosso espírito, solicitando impedimentos físicos que possam nos imunizar quanto à possibilidade de reincidência nos erros cometidos. Então, aquilo que a gente comentou, na nossa própria programação, nós solicitamos aquele tipo de prova, aquele tipo de doença, aquele tipo de dificuldade. E a pessoa, então, pela ação de uma rigorosa justiça, que é a justiça divina, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado da mesma forma.
Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento e egoísta, ou se fez mau uso das suas riquezas, poderá se ver privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus próprios filhos. E aí, então, a gente reflete na necessidade, então, de nós aproveitarmos oportunidades, porque, na verdade, as doenças, então, são, entre outras, né, outros problemas, oportunidades da gente evoluir, da gente quitar nossos débitos com a justiça divina, da gente acertar nossas contas, muitas vezes com aqueles nossos irmãos a quem nós prejudicamos, mas isso tudo só vai acontecer, quer dizer, a gente só vai ter um efeito positivo dessas doenças se a gente souber passar por elas. E aí, o que significa saber passar pela doença? É justamente saber viver o problema, até sentir as dores, mas sem murmurar, né? Como diz a Bíblia. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um texto de Lacordaire que é muito justamente sobre isso. Ele diz, o texto se chama Bem e Mal Sofrer. Nesse caso, o texto não é só sobre doenças, é sobre o sofrimento em geral, mas obviamente a doença é um tipo de sofrimento. Então, o que ele diz lá? Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos que sofrem em geral, a todos que sofrem, pois todos os que estão na terra sofrem, sejam ricos ou pobres. Mas poucos sofrem bem. Aí a gente fica pensando, nossa, mas tem um jeito de sofrer bem? Né? Sofrimento já é uma coisa, né, difícil. Aí ele continua. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Se falta coragem, Deus recusa as consolações. Então aí já está dando uma dica. Bem sofrer, inicialmente, é sem desânimo. Significa sempre com esperança, né? Imaginando sempre que aquilo vai ser para melhorar. Aí ele continua. A prece é um apoio para a alma, mas não basta. É preciso fé viva na bondade de Deus. Ele já disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Porém, devemos merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de dificuldades. Então, outra coisa que ele está dizendo, e até ajuda a gente não perder a coragem, a esperança, é que a dificuldade que nos é colocada é porque nós temos condição de enfrentá-la, de suportá-la. Ele acabou de dizer, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, quando a pessoa se vê diante de uma dificuldade muito grande, ela pode até se considerar relativamente consolada, pensando que, puxa vida, se foi colocado tudo isso para mim, é porque eu tenho condição de enfrentar e de continuar em frente e de suportar e ultrapassar essa dificuldade. Depois ele continua. Com as diversas existências físicas, os espíritos vão se livrando, pouco a pouco, das imperfeições.
As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Vejam só, aqui ele está dizendo que as provações são o remédio que limpa as chagas e cura o doente, sendo que um tipo de provação são as doenças. E olha que interessante, pensar que quem é o doente? É o espírito. Quem é a pessoa que tem que ser curada? É o espírito e não o corpo físico. E é por isso, então, que a doença é uma forma de tratamento e de cura do espírito. Então, muitas vezes, né, a gente vê no espiritismo dizendo, o espírito se depura, né, passando pela doença. Mas é justamente isso. Aquelas imperfeições que estavam gravadas no perispírito, elas vão ser removidas à medida que então a gente passa por todas essas dificuldades. E quanto mais grave é o mal, mais enérgico o remédio. A pessoa que sofre muito deve reconhecer que muito tinha a expiar, ao apagar, e deve alegrar-se com a ideia de que sua cura está próxima. Então, a pessoa que passa por grandes sofrimentos ou doenças muito graves tem que pensar nisso, se conformar, se consolar e, se possível, se alegrar, imaginando que, nossa, se eu estou passando por tudo isso, é porque eu estou chegando no objetivo que é a evolução, né? É como ele diz aqui, que a cura do espírito está próxima. Dependendo de cada um, pela resignação, depende de cada um pela resignação tornar proveitoso o sofrimento e não desperdiçar a oportunidade com a sua impaciência, pois do contrário, então o que ele está dizendo aqui é que se a pessoa não tem paciência para suportar aquele sofrimento, seja pela doença ou qualquer outro, e reclamar e viver se lamentando e conta para todo mundo e olha o que eu tenho isso, tenho aquilo, do contrário, terá que recomeçar, é o que diz aqui. Então significa que toda aquela dor não teve efeito. Não curou o doente, que é o espírito. O espírito só vai ser curado se a pessoa suportar bem o sofrimento. Desse texto é bem e mal sofrer. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então, com isso, a gente chega ao fim da nossa reflexão. Espero que tenha ajudado, né, a gente a refletir sobre tudo isso, sobre o que temos passado, essa dificuldade, essa pandemia, o mundo inteiro está meio perdido, cada hora falam uma coisa, as pessoas não sabem muito bem como agir. Que nós possamos, então, com a sabedoria do Espiritismo, né, da filosofia espírita, tirar boas impressões ou bons resultados, que a gente consiga aproveitar esse momento de sofrimento para melhorarmos um pouquinho, para aprendermos a ter paciência, né, que é uma das virtudes que a gente tem que cultivar, para aprendermos a ter bom ânimo, que isso também é importantíssimo e também nos ajuda, né, como a gente viu nesse texto aqui. Tem uma outra frase do Emmanuel aqui, do livro Fonte Viva, que diz que há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma. Então, é exatamente o que está acontecendo. E a gente pode até imaginar que
o mundo como um todo, né, está sendo chamado a curar as chagas da alma, né? Que nós possamos, então, cada um de nós, aproveitar esse período tão difícil, né, para evoluir um pouquinho, para aprender, para cultivar essas virtudes tão importantes. Vamos, então, agora, como prece final, ler aqui uma prece do Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo então aos nossos anjos de guarda, aos nossos espíritos protetores, que abençoem o nosso Brasil, que abençoem o nosso povo, que iluminem a mente dos governantes dessa nação para tomarem as decisões mais acertadas, que o mundo inteiro possa passar por essa situação e sair fortalecido, que as pessoas possam aproveitar oportunidades, né, que estão sendo dadas, que possam tirar lições proveitosas, né, de todas essas dificuldades, que as pessoas que estão doentes tenham essa paciência, essa resignação, que só vai ajudá-las, bem como as famílias das pessoas que estão doentes, que possam ver nessa situação um momento de crescimento para todos, pedindo também iluminação e muita pessoas que estão trabalhando na frente dessa doença, as pessoas da área de saúde, de todos os níveis, desde o pessoal da limpeza até os médicos mais conceituados, os pesquisadores, que todos eles sejam protegidos, iluminados, para que nós possamos passar por essa situação e que isso se reverta numa positividade, num obstáculo vencido, numa escada ascendente à evolução de todos. Então eu vou ler a prece aqui do capítulo 28, que é o capítulo da coletânea de preces espíritas, é a prece número 31. Se chama Ato de Submissão e Resignação. Meu Deus, o Senhor é soberanamente justo. Assim, todo sofrimento na terra deve ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição pela qual estou passando como uma expiação por minhas faltas cometidas no passado e como uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegem, concedam-me a força para suportar esse sofrimento, sem que ele seja para mim uma advertência salutar que enriqueça minha experiência, combatendo em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo. Façam com que ele também possa contribuir para o meu adiantamento. Que assim seja. Se o pessoal que está assistindo quiser fazer alguma pergunta, então podem ficar à vontade. A gente tem um chat aqui no Face. Deixa eu ver aqui se eu consigo descobrir onde é que ele fica. Aqui. Não estou vendo, gente. Será que alguém está perguntando alguma coisa e eu não estou vendo? Está vendo aí, Priscila, alguma coisa? Ou será que ninguém tem pergunta nenhuma? Parece que não. Então, pessoal, se tiver alguma pergunta, depois vocês podem mandar para a gente, porque, desculpa, não estou conseguindo me achar aqui, tudo tão novo para mim. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada.